Alguém pode acender as luzes para mim, por gentileza? Glória a Deus. Shalom, irmãos. Shalom. Vamos ensinar os irmãos que não sabem o que quer dizer shalom. Diga assim comigo: shalom quer dizer paz, prosperidade, plenitude e saúde. Agora vira para o irmão do seu lado e dá um shalom bem gostoso para ele. Aí, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã nós teremos o nosso culto Pink. Pensei que ia ouvir um amém, um aleluia, uma coisa assim, né? Fiquei aqui na expectativa. Vou falar de novo então, vai. Como ensaio foi ruim, mas vamos melhorar. Irmãos, amanhã nós temos o nosso último culto Pink. Olha, agora foi muito bom. Não sei se foi verdadeiro, mas que foi bom, foi bom. Aí, amanhã está muito alto no retorno aqui, só deixa bem baixo. Nosso último culto Pink. Nós temos uma agenda, nós enviamos para os irmãos. Nos próximos 3 domingos nós estaremos aqui. Próximo domingo nós teremos a ceia. E nós teremos um culto especial no dia 23 de dezembro. Será o nosso último culto do ano. Tá? Depois nós vamos ter um recesso e nós voltamos só no dia 10. Tá? Então se programe para estar, né, nesses últimos cultos do ano. Louvando ao Senhor, entregando o seu melhor para Ele. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro mais lido pela humanidade, Apocalipse, capítulo 1. O pastor tem até medo de abrir nesse livro aí. Pena, não é pena, porque é uma bênção esse livro. Tem gente que vai na cartomante para saber o futuro. A gente tem a Bíblia para saber o futuro. Não é verdade? É ou não? Então eu queria compartilhar algo sobre generosidade. Interessante que no capítulo 1, verso 1, olha o que diz lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre muitos mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória, o poder para sempre. Amém. Amém? Amém. Irmãos, nós somos convidados por Jesus a sermos como Ele é, não é verdade? 1 João 4,17, os irmãos sabem que eu gosto de falar que assim como Ele é, nós somos nessa terra. João olha para Jesus ali em Apocalipse e diz que Ele é a testemunha fiel. Uau! E nós podemos ser também a testemunha fiel assim como Ele é. Em diversas partes da nossa vida, em diversas áreas da nossa vida, nós somos a sermos uma testemunha fiel. O que é a testemunha? A testemunha é aquela que viu e representa. Agora ela mostra para as pessoas, mostra para o mundo aquilo que ela viu. E agora eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz para mim. O que seria de nós se não existisse a igreja? Se a igreja não existisse, o que seria de você? Eu sei o que seria de mim.
nem sei se eu estaria aqui. Talvez você também não. Talvez você nem estaria aqui na terra. Mas sabe, nós somos a testemunha dele. Somos a testemunha daquilo que nós recebemos dele. E esses dias eu fiquei entristecido porque eu fiquei sabendo de algumas igrejas que se fecharam na pandemia. E se tem uma coisa que não poderia fechar, é a igreja. Porque é ela que sustenta a nossa vida aqui na terra. Talvez, muitas vezes, nós somos levados a acreditar que o nosso emprego é o que nos sustenta aqui. As nossas emoções, se elas estão bem, elas que nos sustentam aqui. Às vezes é o nosso casamento que nós achamos que nos sustenta. Às vezes é os nossos filhos que estão ótimos na escola, que são bonzinhos. Nós somos conduzidos a achar que isso é o que vai nos sustentar uma vida aqui na terra. Mas eu quero te dizer, o que nos sustenta aqui na terra é a vida de igreja. Amém. Pensa de novo, o que seria de você sem igreja? Nós somos convidados a participar, não obrigados, mas convidados a participar, contribuindo para que ela não se feche. Amém. E para que ela prospere. Amém. E abram outras igrejas. Amém. Só depende de mim e de você. Amém. Por isso eu quero te convidar, aí no seu assento tem um envelope. Se você quer se tornar um dizimista fiel, você escreve o seu nome num dos envelopes. Se você quiser se tornar um dizimista, mas não quer um envelope personalizado no seu nome, não tem problema. Seja uma testemunha fiel. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você que quer ofertar, quer dizimar, os irmãos estão com a maquininha lá atrás, se você quiser fazê-lo. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Acho que faltou uma luz aqui para acender. Estou vendo que está meio escuro ali no meio. Hã? Então. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Jesus, assim como você é, nós também somos nessa terra. João viu a testemunha fiel, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é você, Jesus. Mas nós representamos você aqui na terra. Por isso eu declaro prosperidade e abundância sobre o coração dos meus irmãos. Porque a medida, Senhor, que eles medirem, não será medida. Eu declaro a bênção sobre as suas casas. Declaro prosperidade sobre os seus lares. Declaro, Senhor, que o Senhor não vai deixar faltar na mesa dos teus filhos, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre eles a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Venha com alegria, entregue a sua oferta, o seu dízimo. Shalom, irmãos. Shalom. Aleluia. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam sedentos, famintos pela palavra de Deus essa manhã. Amém. Quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós queremos orar esta manhã. Primeiramente te louvamos, Pai, porque é um privilégio estarmos na tua presença, na tua casa, reunidos, Pai, como igreja. Espírito Santo, oramos por esse momento de compartilhamento da tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra a nossa mente. Espírito Santo, que a tua palavra vença as nossas convicções pessoais. Espírito Santo, que hoje saímos daqui transformados, Pai, conforme a tua imagem e a tua semelhança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Muito feliz mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor com você, poder te servir dessa maneira. Hoje, dando sequência à nossa série de mensagens acerca do servir, eu vou falar sobre
servindo a Deus como filhos. Uma motivação correta para servir a Deus, porque nós podemos servir a Deus de diversas formas, por diversos motivos, mas hoje eu gostaria de falar sobre uma identidade de alguém que serve, a identidade de servir como filho, a diferença de servir como filho, de servir como escravo, de servir como mercenário, a diferença realmente de você servir com uma identidade, como isso tem o poder de transformar a nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto aqui que está lá em Mateus, no capítulo 25, do 13 ao 30. Nós vamos utilizar hoje a versão bíblica NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Se você está no celular aí, se você quiser procurá-la, fique à vontade, senão não tem problema. O Joãozinho já sabe, ele já está com a referência certa, é a versão que ele vai reproduzir aqui para a gente. Amém? Mateus 25, nós vamos ler do 13 ao 30. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez o ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, irmãos, nessa passagem, eu utilizei essa passagem como base, e para contextualizar você, essa é uma mensagem escatológica de Jesus. O que ele está falando aqui é acerca do fim do tempo, né? Toda vez que a gente vai falar sobre Apocalipse, é tudo escatologia, todo estudo que envolve o fim do tempo. Inclusive é uma área muito delicada no estudo, porque a gente está falando de coisas que ainda não aconteceram, então é muito difícil. Se para interpretar o que já aconteceu é muito difícil e demanda muito estudo e muita aplicação, quando nós falamos de escatologia, muito mais, porque são coisas que ainda não aconteceram. E Jesus está falando aqui sobre um sermão, ele está falando sobre escatologia realmente. Ele está falando: olha, vigiem. Vigiem em relação ao quê? Em relação à vinda de Jesus. Ou seja, então Jesus está falando para um cristão normal, para um cristão comum, para todo aquele que aguarda a vinda de Jesus. Você aguarda a vinda de Jesus? Amém. Então essa mensagem é para você. Ele está falando: olha só, como você deve se comportar enquanto Jesus não vem. Ou seja, é o nosso estilo de vida. E ele fala: vigiem, porque ele vai voltar e nós prestaremos conta acerca daquilo que Deus nos deu. E o que Jesus está querendo dizer nessa passagem? Que nos foi confiado algo, que nos foi dado algo, dons. Para alguns 5, para alguns 2,
e para outros apenas um. Nessa passagem ele está falando. Ele está usando só como uma referência, não quer dizer que 5 é o número máximo e também não quer dizer que 1 é o número mínimo de dons que a gente recebe. Mas o que isso quer dizer? Dom diz respeito de algo que pode ser utilizado, que pode ser útil, que a gente pode produzir alguma coisa. Porque nós vemos que os servos, eles partiram para negociar. O que tinha 2 negociou, o que tinha 5 negociou. Mas aquele que tinha 1, ele ficou com medo, ele ficou com receio, ele reteve aquele talento que ele ganhou e ele simplesmente não produziu nada. Ele não fez nada com aquilo que Deus deu para ele. Ou seja, é uma pessoa que, como eu falei, a mensagem aqui é para um estilo de vida. Então é aquela pessoa que passou a vida inteira e não produziu nada, não teve nenhuma obra, como o Tiago nos ensina, né? Me mostra a sua fé, que com obras eu te mostrarei a minha. Ou seja, com aquilo que eu produzi, com aquilo que é resultante da minha fé. Então é normal e deve ser comum que a nossa vida seja repleta de obras, de feitos, de serviços, de coisas que nós fizemos pelas pessoas, pela igreja, pelos necessitados. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Servimos a Deus servindo as pessoas, e nós temos aprendido isso. Porque na prática, irmãos, não existe nenhuma necessidade que Deus tenha que vá ser suprida pelo homem, que o homem possa fazer. Não existe nada. A gente falou disso na minha primeira mensagem. Eu falei, eu estou aqui servindo vocês, ministrando, mas Deus escolheu dessa forma. Ele escolheu que fosse dessa forma, para me abençoar, para te abençoar, para que nós pudéssemos enriquecer e edificarmos aos outros. Mas se Ele quisesse mandar um anjo para ministrar para a sua igreja, Ele também poderia fazer isso, e certamente poderia ter até mais excelência, mas Ele escolheu dessa maneira. Então, irmãos, eu vou falar aqui primeiro sobre 3 formas comuns de servir a Deus, que podem ser corretas ou não, né? Eu vou falar de 2 que não são, e a última que é a maneira correta. A primeira é servir por medo. Lá no versículo 24 e 25 desse texto de Mateus 25, diz assim: chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então esse primeiro aspecto é: nós podemos servir a Deus por medo. Por medo de que, se eu não servir a Deus, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Por medo de que, se eu não estiver perto do Senhor, dessa maneira servindo a Ele, as coisas não irão bem dentro da minha casa, na minha família. Com medo de alguma punição que o Senhor pode me dar, se eu não servir da maneira correta. E servir a Deus por medo ou por receio de alguma coisa é assumir uma posição de escravo, como se aquilo fosse uma obrigação, e se não fosse cumprida, nós pagaremos um preço por isso. Então essa é a primeira forma que nós vemos que as pessoas servem a Deus, por medo, por receio. Esse homem, ele declarou o seu medo. Por que ele não fez mais? Por medo. Ele estava com medo de ser julgado, ele estava com medo de ser reprovado. O medo dele era de reprovação. E quantas vezes, né, irmãos, nós ficamos com receio de fazer alguma coisa? Ah, não, mas tenho tanto medo, tenho tanto receio, gosto de louvar a Deus. Às vezes você tem até o dom de cantar, mas tem aquele medo de se expor, de se doar a isso. E veja bem, irmãos, não se engane. Quando nós falamos de dons e talentos, às vezes a gente acaba romantizando muito essa história de fazer aquilo que eu mais amo na minha vida, eu vou fazer para o Senhor. Então, por exemplo, eu gosto de matemática e de finanças, então significa que aquilo que eu mais amo, eu vou dar ao Senhor, eu vou servir dessa forma. Pode acontecer? Pode acontecer, e isso é lícito, mas o principal é amar aquilo que está fazendo. Amém. E não fazer o que ama. Entende a diferença? A gente romantiza às vezes, pensando: não, eu vou fazer só o que eu amo, vou fazer o que eu amo e vou entregar isso para Deus. Não, se eu for fazer o que eu amo, vou ser sincero com você, eu ia ser jogador de futebol. Se eu fosse romantizar a minha vida, Mateus está ali, Mateus também. Tem alguns aí que sonharam com isso também.
Se eu fosse falar assim, nossa, o que eu amo de paixão, teria sido futebol. Mas hoje eu aprendi a amar o que eu faço, porque eu enxerguei o propósito por trás das coisas. Então não é aquela coisa apaixonante como era o futebol para mim, mas é algo muito mais sólido do que isso. É algo muito mais real, porque está conectado com o propósito, porque eu posso tocar a vida de outras pessoas. Então a gente não pode romantizar o nosso serviço para Deus. Nós temos que fazer, nós temos que aprender a amar aquilo que nós fazemos. Eu vou fazer por quê? Porque eu amo. Eu estava no estacionamento na semana passada, irmãos. A sensação de privilégio, de prazer, de servir é exatamente a mesma de estar aqui hoje, no domingo seguinte, ministrando a palavra para você. É aprender a amar, porque não é o que eu estou fazendo, mas é para quem eu estou fazendo. Estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para vocês, que são pessoas que eu amo. Entende a diferença? Então, assim, o meu posicionamento não deve ser por medo, não deve servir porque eu estou com receio, eu preciso ser aprovado ou não. Irmãos, simplesmente se disponha, esteja disponível para o que Deus tem para fazer. Você tem um talento, o que você não pode enterrar, ou seja, torná-lo inútil. Qual é o seu talento? Você precisa descobrir, você precisa desenvolver. Talvez seja com a fotografia, talvez seja ministrando a palavra, talvez seja no louvor, mas eu quero te dizer, isso demanda um movimento seu de encontro a uma necessidade que a igreja tem e que alguém tem para que você supra essa necessidade. Envolve uma dedicação, envolve um empenho, envolve um desenvolvimento. Os irmãos que nos serviram aqui ministrando louvor, 30 minutos de louvor, quanto você acha que foi preciso eles se prepararem, eles se dedicarem para fazer 30 minutos de louvor? Foi só chegar aqui, acordar cedo, tomar banho e chegar aqui, pegar os instrumentos e tocar? Claro que não, tem ensaio, a gente não vê, a gente não está aqui, mas diversas vezes eles estão aqui ensaiando para nos servir. Então envolve uma dedicação, um aperfeiçoamento para quem canta, estudar técnica, se aprofundar para quem toca instrumento também, fazer um curso daquele instrumento que toca para se aperfeiçoar, desenvolvendo talento, aperfeiçoando, produzindo, entregando algo para as pessoas. Amém? Então esse é o primeiro ponto, uma forma, que nós podemos servir a Deus, e não é uma forma correta. O segundo pode ser até mais comum, que são os servos mercenários. Lá em Lucas 15, Lucas capítulo 15, do 29 ao 31. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que tenho é teu. Essa passagem aqui, eu não quis colocar todo o texto, porque é muito longo, mas é a parábola do filho pródigo. Esse aqui é o segundo filho, é o filho que ficou reclamando com o pai que ele estava fazendo uma festa para aquele filho que estava perdido e foi achado. Então ele achou ruim, porque ele sempre estava com o pai. Mas com essa reação dele, ele mostrou que ele tinha uma motivação tão errada, que ele era um filho tão ingrato ao pai quanto aquele que foi embora. Porque ele reclamou, ele falou: eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor não faz nada para mim, o Senhor não me dá um novilho. Ou seja, ele demonstrou que ele tinha um interesse por trás da motivação que ele estava servindo, que ele não estava servindo simplesmente por uma fidelidade que ele tinha ao pai, por um amor que ele tinha ao pai, ele estava servindo na expectativa de receber alguma coisa em troca, na expectativa de que o pai também o recompensasse de alguma forma. E quando ele viu o irmão ganhando alguma coisa, ganhando uma festa porque voltou para casa, ele achou ruim. Ou seja, ele revelou uma motivação no coração dele. Mas olha só que interessante, o pai falou assim: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Ele estava se posicionando como mercenário, mas o pai estava o tratando como um filho.
Aquela situação que muitas vezes a gente se inclina para servir a Deus, a gente se dispõe para servir a Deus de alguma forma na nossa vida, com a expectativa de receber um retorno, com a expectativa de que tudo vá bem na nossa vida. Mas essa é uma mentalidade medíocre, imatura, de criança. Quando você está servindo a Deus, e de repente as coisas param de ir bem na sua vida, ou você passa por alguma tribulação, alguma prova, e automaticamente aquilo faz com que você repense se realmente vale a pena servir ao Senhor. Se isso acontece com você, isso está externando uma motivação incorreta no seu coração de servir a Deus, porque não pode depender de recompensa. Olha só o que diz também lá em Mateus 19, do 27 ao 30. Mateus 19, do 27 ao 30, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguirão também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aqui nessa passagem, foi logo depois de Jesus falar aquela conhecida passagem que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só para contextualizar, o camelo, o buraco da agulha era de uma rocha ali, um buraco de uma caverna. E eles ficaram espantados porque eles achavam na época que o rico, a riqueza era um sinônimo da bênção de Deus. Então, se o cara era rico, automaticamente ele era abençoado por Deus e ele ia herdar o reino. Mas Pedro demonstrou aqui o interesse. Ele falou: bom, você está falando que é assim, e eu que entreguei tudo, e eu que doei tudo, larguei tudo na minha vida, será que eu vou receber alguma recompensa? Pedro, ele se preocupou com isso. Será que eu vou ter alguma recompensa daquilo que eu estou fazendo para Deus? Daquilo que eu deixei para trás? E Jesus, é engraçado que Jesus, mesmo que Pedro tinha uma motivação ali, ele não tinha entendido exatamente como que as coisas funcionariam, ele não tinha revelação de muitas coisas, mesmo assim Jesus dá uma resposta correta para ele. Correto? Lógico, Jesus sempre vai dar uma resposta correta, mas ele não confrontou Pedro, né? Ele poderia falar: Pedro, você está me seguindo só porque você está querendo alguma coisa em troca? Se for isso, sai daqui que eu não quero andar com você. Mas não, ele falou: sim, se você está pensando em uma recompensa, sim, você vai ter uma recompensa. Só que, irmãos, era justamente isso. E eu sempre analiso a história de Pedro, e analiso os momentos da vida dele, as decisões que ele tomou, e como foi fantástico, né? Porque esse mesmo cara aqui que estava preocupado com o que receberia, foi o cara que pediu para morrer de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o Senhor. Um cara que se entregou totalmente, se entregou até a morte, literalmente, ao Evangelho. E você acha que Pedro, lá crucificado de cabeça para baixo, ele estava preocupado com essa promessa aqui? Que tem deixado casa, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais? Ele só estava preocupado com a glória que haveria de vir, com a glória que viria de Deus, com a honra que viria de Deus na vida eterna. Então, a gente percebe que Pedro, ele teve uma grande transformação, né, irmãos? Depois, mas nesse momento ele questiona como se fosse realmente alguém que tivesse interessado em fazer uma troca com Deus. São pessoas que seguem a Deus ocasionalmente, que colocam situações da vida e falam assim: se o meu parente for liberto de um vício, eu vou servir a Deus fielmente. Se o Senhor me der uma casa, eu vou servi-lo para sempre. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou segui-lo para sempre. Vou fazer um voto com Deus aqui de, se Ele fizer tal coisa por mim, eu vou servi-lo para sempre. E a verdade, irmãos, que nós não podemos servi-lo por barganha. Não podemos servi-lo com a motivação de ter algo em troca. Precisamos servir com o motivo correto, baseado numa identidade, num propósito, num sentido. Porque todo o demais é superficial. Servir a Deus por uma troca, simplesmente. Esses aqui são servos mercenários,
que estavam interessados muito mais naquilo que eles receberiam em troca do que com o benefício que eles entregariam para outros. E essa não deve ser uma preocupação do cristão, aquilo que nós receberemos em troca, aquilo que nós desfrutaremos nessa vida. Nosso foco principal tem que estar naquilo que é além, naquilo que está no nosso reino. Sempre lembrando, irmãos, nós não somos desse reino. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte desse mundo. Esse não é o nosso reino. Os parâmetros de êxito desse mundo não são os nossos. Ser feliz nesse mundo não é o mesmo parâmetro para nós. Ser bem-sucedido, exitoso, feliz, para esse mundo não é aquilo que nós buscamos. Nós não podemos nos confundir. Eu falei disso com os irmãos ontem aqui, com os jovens. Nós não podemos confundir as métricas mundanas com as métricas do reino, porque nós vivemos uma cultura diferente, irmãos. Seria como, imagina, alguém te dá uma moeda aqui, te dá um dinheiro, fala, vou dar um dinheiro para você. A pessoa vem e te dá um monte de ienes, que é a moeda lá da China. Mas você não pode trocar, não fazer nada. Você tem milhares de ienes. Para que serve aquilo? Você consegue comprar alguma coisa com aquilo? Porque é um papel que tem valor em outro lugar. Aqui não. Aqui ele não serve para nada. Então nós temos sempre que pensar nisso. O que tem valor no reino? Eu quero receber aquilo que tem valor no reino. Eu não quero receber com o dinheiro da terra, né? Fazendo alusão aqui. Eu não quero viver uma vida com parâmetros mundanos. Aquilo que eu quero receber de Deus, eu não quero que seja algo que tenha valor para os homens. Eu quero receber algo que tenha valor para Deus. Porque o próprio Jesus disse: aquilo que é precioso para o homem, aquilo que é importante para o homem, é inútil para Deus, é desprezível para Deus. Então nós precisamos lembrar essa motivação, porque na hora que eu for servir ao Senhor, se eu tiver a expectativa de receber algo em troca, se eu tiver a expectativa de receber uma herança, uma recompensa por isso, que seja algo celestial, lá na nossa terra, irmãos, que não é aqui, é lá no céu, amém? O que Jesus nos promete é uma coroa incorruptível, imarcessível. Não é algo aqui, não é uma honra que será dada entre os homens, para os homens. É algo lá no céu, que tem um valor que aqui não tem. Por isso que Jesus falou: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Nessa cultura mundana, aquele que é o maior é quem? É aquele que é servido, né? Aquele que, imagina, chegar aqui, você vê o presidente ou uma outra figura importante, as pessoas querem estar perto, querem entregar alguma coisa, querem fazer alguma coisa por ele. Mas no nosso reino, o maior foi aquele que mais se entregou. E nós vamos ver isso. O maior foi aquele que mais se doou. O maior foi aquele que mais serviu, não aquele que veio para ser servido. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando nós temos clareza disso, clareza de onde viemos, para onde voltaremos, quem é o nosso rei, qual é a nossa cultura, qual é a nossa identidade, nós não queremos barganhar com Deus, porque nós pensaremos: bom, se eu servir ao Senhor esperando qualquer coisa que seja nesse mundo, para mim não vale, porque da onde eu vim, os valores desse mundo não me servem, a alegria que esse mundo me dá não me serve, o dinheiro que esse mundo me dá não me preenche, o sucesso, o êxito, a glória que esse mundo me dá não serve para mim, porque da onde eu vim isso não tem valor, é outra moeda, não serve. E avançando aqui, irmãos, a terceira forma: servir a Deus pela identidade, servos pela identidade, filhos. Servir a Deus porque somos filhos. Olha só o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, até o versículo, capítulo 2, do 2 ao 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você não tiver, já está projetado aqui. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo.
não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso rei, essa é a nossa referência. É aquele que deixou, não usurpou ser igual a Deus, aquele que abriu mão, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou, aquele que tomou forma de servo, aquele que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Esse é o nosso padrão, essa é a nossa referência, esse é o rei que dita como deve ser a nossa cultura, esse é o cara que falou para nós como nós deveríamos ser, esse é o homem perfeito, é ele, é Jesus. Esse é o padrão para nós, considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso significa, se ele é mais importante do que eu, então eu vou servi-lo, eu vou me entregar, eu vou fazer alguma coisa pela vida dele. E servir, nós vamos falar disso. E servir tem diversas formas. E a gente pensa em servir, não é que você vai se tornar um escravo da pessoa, um serviçal, mas coisas simples, coisas pequenas nós conseguimos fazer. Colocar a nossa vida à disposição de outra pessoa, marcar o coração de alguém com uma conversa, com um papo, com um abraço, servir outra pessoa, não se considerar mais importante que ela. E olha só que interessante, irmãos, era um Deus se humilhando e se esvaziando. Sabe como Jesus foi humilhado? Se parecendo com um homem, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Sabe o que isso significa? Que só o fato de Deus parecer com o homem, ter sido encontrado como homem, já era uma humilhação. A gente não precisa se esvaziar, irmãos, porque a gente não tem nada. Eu não tenho glória, você não tem glória, o homem não tem glória nenhuma para se esvaziar. A gente já era figura humana, mas ele tinha. E olha só que interessante, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, uma imagem de Cristo semelhante à de Deus era algo que ele deveria preservar, era algo que ele deveria manter como parte da Trindade, que são três deuses em um só, é o grande mistério da Trindade. Era algo que ele deveria preservar, se parecer com Deus. Mas ele abriu mão disso, ele abriu mão dessa glória de ser parecido com Deus, para se parecer com um ser humano mortal, pequeno. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma explicação disso e me trouxe muita clareza do que Jesus passou aqui. Imagina uma formiga, um inseto bem pequeno, ou qualquer coisa bem pequena, bem frágil. Sabe que você vai lá e pisa e você mata? Quando estiver correndo, ela passa, pisa e mata. Se você deixar seu tênis cair, bater nele e morre. Sabe assim, tão frágil, tão pequeno? Imagina você nessa condição, você se tornar um inseto, uma formiguinha ali, algo tão pequeno, tão frágil. Seria humilhante ou não, irmãos? Você tendo sido um ser humano, você se reduzir tão pequeno. É claro que ainda a experiência de Jesus foi muito mais profunda, porque era um Deus cheio de glória, todo poderoso, cheio de majestade, se fazendo como um ser humano, mortal, se entregando na mão dos homens, podendo morrer, e ele foi morto pelas mãos dos homens. Irmãos, isso é tão humilhante. Ele se esvaziou, ele se entregou, ele se doou, ele não veio para servir. Ele tinha muito claro isso, o tempo inteiro, irmãos. Os discípulos certa vez saíram para comprar alimentos, foi quando ele encontrou uma mulher samaritana, e aí os discípulos estavam preocupados, não estavam com fome, e aí ele falou: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que ele está falando? Eu tenho uma necessidade que é antes da fisiológica, que é de servir, que é fazer aquilo que Deus mandou. O tempo inteiro. Ele não veio para viver uma vida de conforto, ele não veio para viver uma vida de comodidade.
Ele veio para se entregar, e se entregar, e se entregar, e se doar, e se doar, e se doar. E Ele é a nossa referência. Então nós precisamos servir pela identidade de filhos. Por que como a identidade de filhos? Irmãos, veja bem, o fato de você servir não vai te tornar filho, mas o fato de você ser filho vai te levar a servir. Entende a diferença? O serviço, ele não serve para te dar uma identidade, mas a sua identidade te mostra aquilo que você precisa fazer. Amém. Se você é filho, se você está na linhagem de Cristo, como filho dele, você tem uma missão de servir automaticamente. Mas veja bem, você não pode servir achando que você vai ser reconhecido por isso, achando que o fato de você servir que você vai se tornar filho, porque senão você vai entrar numa grande crise. Você vai se sentir insuficiente e impotente para alcançar uma identidade. E aí você vai se cobrar demais e você vai começar a ter crises realmente de identidade, de tentar se sentir aceito por aquilo que você faz. Não, você já é aceito, você já é filho. Amém. E como filho, está aqui, ó, são as coisas do meu pai. Eu Aleluia. cuido, é o interesse dele, é meu também. Amém. Porque eu amo, porque eu estou perto. São os negócios do meu pai. Eu estou aqui. Vamos falar de algumas características que nós podemos encontrar em filhos que servem. A primeira delas é: servem por amor. Amém. Lá em João 21:17, diz assim, João 21:17. Tudo bem, João. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você faz. Se você me ama, você serve. Nós recebemos de Cristo um amor que não merecíamos. E o fruto desse amor é o nosso amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Uma música do Cirilo, que eu gosto muito dessa parte, que ele fala: o fruto do amor de Deus é o meu amor por Ele. Ou seja, a semente não é minha, a semente foi Ele que plantou em mim, mas o fruto disso é o meu amor por Ele. Ou seja, é uma resposta. Não tem como eu ficar indiferente, não tem como eu ser passivo diante do amor de Deus, diante dessa mensagem, diante de tudo que Ele fez pela minha vida. Eu quero fazer. Eu lembro de uma vez que eu tive uma experiência com isso. Eu era novo convertido, e aí eu fui servir no encontro pela primeira vez. E eu estava ali, irmãos, com uma disposição de servir enorme, né? Movido por uma gratidão por tudo que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembro que eu pensei assim, eu pensava comigo: tomara que me dão uma tarefa bem difícil assim, para eu me lascar, porque eu queria, sabe, sofrer o dano. E aí me deram um banheiro para cuidar, irmãos. Daí eu sofri o dano. Mas eu servi feliz, não tem problema com isso. Mas o fato é, uma motivação por gratidão. Olha só o tanto de coisa que Ele fez para mim. Eu falei disso outra vez, né? A Bíblia fala que aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, se eu tenho uma revelação do tamanho do amor de Deus pela minha vida, se eu tenho uma revelação do quanto Ele fez por mim, do quanto Ele faz por mim, é impossível ser indiferente ao Senhor. Eu vou servir. Irmãos, essa semana eu perdi um amigo, um cristão, um amigo da igreja de São Caetano, ali da GVC do Pastor Antônio. E eu fiquei mal, irmãos, fiquei mal. Infelizmente ele faleceu, um jovem. Mas, irmãos, eu fiquei meditando na vida dele. Eu considerava ele um amigo, né, além de ser um irmão em Cristo. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, mas vou ser sincero com vocês, eu acho que eu não encontrei ele mais que 10 vezes na minha vida. E eu fiquei impressionado em como esse cara conseguiu marcar meu coração. O quanto eu senti a perda dele. Eu vi ele umas 10 vezes na minha vida, irmãos. E eu fiquei meditando o que a vida dele poderia me ensinar como cristão. Eu até falei para Naíma assim: é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que eu fico feliz porque
é um cristão, vou reencontrá-lo e tal, ele foi promovido. Mas ao mesmo tempo eu estava sentindo uma dor tão grande, porque era alguém tão amável, era alguém tão bom para as pessoas, era alguém que servia tanto, era alguém que marcava tanto o coração das pessoas, e eu fiquei dividido entre a alegria de reencontrá-lo depois da eternidade e a tristeza, com o sentimento de a terra perdeu um grande homem. Mas ele era um cara normal, irmãos. Ele não era um líder super expressivo, mas eu consegui identificar porque a vida dele marcou tantas pessoas. Ele servia. Eu entrei no Facebook dele e tal, para olhar algumas fotos dele e relembrar, assim, irmãos, o tanto de depoimento de pessoas que eu vi, de coisas que ele fez. Mas tipo, você vê realmente, não era uma coisa simples assim, era uma pessoa boa e tal. Não, pessoas relatando detalhes de coisas que ele ajudou. Sabe coisas que você faz para um melhor amigo? Um dia triste, um dia difícil, e que você espera de um melhor amigo? Irmãos, ele fez isso para tantas pessoas, e eu falei, uau, o cara era incrível mesmo. Porque eu não encontrei mais de 10 vezes na minha vida, e meu coração foi tão marcado por isso. E eu fiquei pensando, cara, que fantástico o legado que esse cara deixou. Um irmão comum, não era famoso, não era conhecido, não era um grande líder, era um cristão normal, vivendo uma vida normal, vivendo uma vida cristã comum. Marcou tantas pessoas. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que alguém vai ter o sentimento de, quando eu partir dessa, pensar, cara, hoje a terra perdeu um grande homem. Será que eu vou fazer isso no coração de alguém? Eu fiquei analisando, né? Será que eu marquei? Será que eu estou marcando a vida das pessoas? Irmãos, o cara marcou meu coração, ele não precisou de mais de 10 encontros que eu tive com ele. Eu saí com ele uma vez só eu e ele, uma vez para conversar. E marcou tanto meu coração, mas alguém disposto, disponível, interessado. Um cara que estava disposto a dar um abraço sem nenhum motivo, que estava disposto a dar uma palavra de ânimo, irmãos. E sabe o que eu fiquei impressionado? Quando eu saí para conversar com ele, ele demonstrou algumas crises que ele tinha internas e tal, e ele queria conversar sobre isso. E depois eu olhei o tanto de coisa que ele fez para tanta gente, e eu fiquei pensando, caramba, esse era o cara que tinha crise, olha o que ele fez. Alguém que não se considerou mais importante, porque ele poderia ficar ali com as crises dele e preocupado em resolver, mas ele fez mais, ele foi além. E eu fiquei meditando nisso, irmãos, e calhou justamente dessa semana ministrar sobre servir por amor. E esse cara mexeu tanto com a minha vida simples. Aí eu pergunto, irmãos, se esse cara teve o poder de fazer isso, eu mandei uma mensagem para os familiares dele, falando que estava orando pela família. Eu falei, eu estou imaginando a dor de vocês, porque eu encontrei ele tão pouco, e eu estou sentindo a dor da perda dele tanto. Eu imagino vocês quando estão abençoados pela vida dele. Alguém que se dispôs a servir, que não se considerou maior. Um cristão comum que imitou o mestre. Um cara comum que viveu uma vida como a de Cristo, sabendo que ele não pertencia a esse mundo, mas vivendo e valorizando os valores que são celestiais. Amém, irmãos? Amém. Servir por amor. Fazer. Por quê? Por nada em troca. Eu vou servir. Eu vou me doar. Por quê? Porque o outro é maior do que eu. Então eu não vou nem esperar algo em troca. Eu não espero nada em troca, porque eu estou doando, eu estou me entregando, porque é por amor. Lá em Êxodo 21, do 2 ao 6, Êxodo 21, do 2 ao 6, é um trecho que eu usei em uma outra mensagem para falar disso. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, ele irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der aos seus filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador e será seu escravo para sempre. Então aqui aquela história que eu contei, que eu usei como referência aqui em outra ministração, para falar do escravo da orelha furada.
que se entregou. Ele serve por amor, ele está aqui. Eu poderia ir embora. Você tem escolha de ir embora, você tem escolha de não servir, mas não tem como. Eu estou preso por um amor que arrebatou meu coração. Você está preso por uma mensagem que transformou a sua vida. E é o grande paradoxo, irmãos, que é o que nós vamos ver a seguir: livres, porém escravos de Cristo. Livres para fazer o que quiser, mas eu não consigo fazer nada que seja diferente do que Deus quer, porque o meu coração foi arrebatado por Ele. Fazer por amor, escravo da orelha furada, se entregar. Eu espontaneamente me entrego, por vontade. Não é porque o pastor falou que tem que fazer, não é porque a minha religião diz que eu vou ser uma pessoa boa, não é pelas boas obras, para eu ser considerado uma boa pessoa, como outras religiões pregam, né, a salvação por meio das obras. É porque disposição, me entregar. Eu escolho. Eu posso ir embora, mas eu escolho ficar, porque eu amo. Eu posso cuidar dos meus interesses. Irmãos, nós poderíamos investir o nosso tempo. Eu cito o exemplo do nosso pastor. Abriu mão de uma profissão para ser pastor. Para ganhar mais? Com certeza não, irmãos. Para ganhar menos financeiramente, para ter mais responsabilidades e mais desafios. Mas sabe por que para ele vale a pena? Porque o valor monetário desse mundo não vale para ele. Ele não está recebendo em reais, nem em dólar, nem em euro, nem em libra, nem em barras de ouro. Ele está recebendo muito mais do que isso. O que ele está recebendo é algo que para esse mundo não tem valor, mas no céu é honrado. E tantos nós fazemos isso. Poderemos investir o nosso tempo em outras coisas, em estudar mais, em trabalhar mais, em procurar métodos de como nós podemos melhorar as nossas vidas e viver uma vida egoísta. Por isso que eu falo, irmãos, não faz sentido você comemorar nenhuma bênção que Deus te deu se o beneficiado é só você, se isso não toca a vida de ninguém. Não faz sentido você ganhar uma grande casa e você não saber ser um bom anfitrião. Se você não for hospitaleiro, não adianta. Para quê, irmãos? Para quê? Me fala. Para você gostar, para você curtir isso sozinho, para você dar um grande testemunho? Não faz sentido. Isso não conecta com a mensagem do Evangelho. Você pode ver isso, irmãos, mas a Bíblia não fala nada disso. Não faz nenhum sentido com os princípios celestiais. Por quê? Isso tem valor aqui na terra, mas a nossa terra o que tem valor é estar junto, é amar o outro, é se entregar pelo próximo, é servir uns aos outros. Isso tem valor. O valor desse irmão, o que esse irmão fez para mim, o que ele fez, irmãos? Ele não me deu nenhum presente, nada que fosse monetário. Ele não fez um grande discurso para mim, nada. Ele foi um cara normal, mas ele marcou meu coração, ele marcou a minha vida. Um cara comum e marcou a vida de tantas outras pessoas. O questionamento é: a vida de quem você está marcando? A vida de quem nós estamos marcando? Mas uma característica dos filhos: eles servem por privilégio. Eles entendem o privilégio de servir. Não é simplesmente uma necessidade que a igreja tem. É a respeito do privilégio que eu tenho de poder fazer algo por vocês. Entender isso como um privilégio. Os irmãos que estão no louvor entenderem o privilégio que é ministrar. Os irmãos que estão lá no estacionamento entenderem o privilégio que é servir. Os irmãos que estão na mesa de som entenderem o privilégio que é poder fazer. Os irmãos que contribuem para a manutenção desta casa entenderem o privilégio que vocês têm, que nós temos em servir uns aos outros. Lá em 1 Coríntios 7, 22 diz assim: pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Escravo de Cristo, irmãos, um privilégio. Eu estou amarrado pelas cordas do amor dele. Eu estou aqui na sensação de privilégio. E falo, irmãos, sem demagogia. Eu ministro para vocês. Vocês podem até se sentir abençoados, mas vocês não sabem o que eu sinto. De tão abençoado que eu me sinto de poder compartilhar com vocês. De verdade.
É algo que eu mais me sinto abençoado, mais privilegiado, é algo que alimenta tanto a minha alma, poder de servir dessa forma. Nutre, realmente nutre, parte de um sentimento de amor, mas que não vem de mim, veio de Cristo. Os filhos servem como responsabilidade. Quebrou o horário, irmãos, eu vou encerrar. Os filhos servem com responsabilidade. Não é fazer de qualquer jeito. Não, irmãos, assumir o compromisso, está lá. Vou ficar no estacionamento. Vou fazer o louvor, eu estou. Precisa ministrar, eu estou. Precisa dar aula, eu estou. Me comprometi, eu sou responsável por isso. Responsabilidade é fazer sem ninguém precisar mandar, sem nada, irmãos, é assumir. Tá aqui, eu estou trabalhando nessa obra junto com o pastor. E quantos de nós chegam no pastor e perguntam: pastor, o que você está precisando? O que a igreja está precisando para servir? Estou aqui para servir. Entende? Talvez você ama a eletricidade e você pensa: não, vou chegar aqui, então vou me oferecer pastor para fazer algum conserto, alguma manutenção elétrica. Mas e se não estiver precisando, você vai fazer o quê? É de Deus. Aí é de Deus, lá, tá vendo? É de Deus. Mas por isso que eu te falei, não vamos romantizar. Porque você pode sim servir com alguma coisa que você ama. Mas primeiro você tem que aprender a amar e servir. Amém. Se você, irmãos, não for bom em muitas coisas, com certeza, diante de tanta necessidade aqui, algo que você vai fazer ou vai aprender a fazer vai ser útil. Cadê o Cauã? Cadê o Cauã? Está aqui? Ali. O Cauã chegou, né? Eu vi o Cauã convertendo. O Cauã se aplicou para aprender a tocar bateria no momento que a gente não tinha bateria. E hoje está aqui e arrebenta, irmãos. Hoje ele mandou um negócio aqui que eu falei: caramba, pensei que era até uma entrada de série aqui, sabe? Caramba, irmãos, ele viu uma necessidade, ele não sabia nem tocar bateria. E ele é realmente diferenciado, ele aprende as coisas muito rápido. E ele usou isso e falou: está precisando? Vou lá aprender para fazer, irmãos. E já tem uns 2, 3 anos que ele está tocando aqui, né, Paulo? Olha só que maravilha, que exemplo que nós temos aqui no nosso meio, irmãos. Não era alguém que amava tocar bateria, porque ele nem sabia. Ele poderia até ter uma afeição, mas ele não sabia. Mas não seria tão bom. Poderia ser pegar o melhor baterista do mundo e colocar aqui. Não seria tão bom quanto o Cauã, porque ele está servindo por amor. É isso, irmãos. E eu nem tinha planejado falar isso do Cauã, me veio agora, que eu lembrei dele, que ele aprendeu a fazer algo para servir a igreja. Ele não sabia. Então, irmão, se tiver que aprender alguma coisa, o que eu posso fazer? O Nogueira está dando curso de fotografia, né? Que legal, irmãos. E eu vi várias pessoas tentando aprender para servir. Que fantástico. Pessoas que ainda nem sabem como fazer, mas já querem fazer para servir. Amém. Isso demonstra uma utilidade, irmãos. Você pode servir na sua casa, no trabalho, onde quer que for. Você precisa ser o servo. Amém. Aquele que é reconhecido por se doar mais, simplesmente por uma gratidão. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive com o meu sogro, né? Que ele é pastor também. A gente estava no aniversário de família e assim, era de um buffet contratado, irmãos. E assim, se não amarrar o velho, se não amarrar ele, eu acho que ele vai servir sempre. Irmãos, tinha garçons lá servindo, e quando eu me distraio, o que ele está fazendo? Ele está com a bandeja junto com o garçom, servindo as pessoas. Não é que precisava, irmãos, mas é um privilégio. Está no sangue, né? O cara que se doa, que se entrega. A Naíma fala que ele é o tipo de pessoa que, se tem alguma coisa gostosa ali, está terminando, ele oferece para você, ele quer, mas ele te oferece. Porque ele considera que é melhor que você coma aquilo do que ele. Se você não quiser, ele pega. Né?
Irmãos, nisso eu ainda estou longe, porque eu já ia. É meu! Ainda mais com doce, irmãos. Eu gosto bastante. Mas eu vou chegar lá, irmãos. Vou chegar lá, prometo. Amém. Mas é um grande exemplo para mim nesse sentido. Não se considera maior, ele considera o outro mais importante. Importa que ele come e ele satisfaça, não eu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Ó Deus, estamos diante do Senhor nesta manhã, Pai. Diante da palavra ministrada. Espírito, nos leva para um nível mais profundo. Nos leva, Pai, para essa realidade com o Senhor, de servirmos, de sermos como o Senhor. O Senhor mesmo diz que o Senhor não veio para ser servido, mas o Senhor veio para servir. Ó Deus, nós assumimos essa identidade como os teus filhos, de servirmos uns aos outros, Pai. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, que nesse ano de 2021, ó Deus, nós teremos um fenômeno nessa igreja, que teremos mais disposição de servir do que demanda. Ó Deus, nós teremos mais irmãos dispostos a fazer do que necessidade, porque os meus irmãos se despontarão, eles se disponibilizarão a te servir. Ó Deus, eles colocarão as suas vidas diante do Senhor para servir ao Senhor e às pessoas através da igreja. Espírito Santo, nos desperta, Pai, a não vivermos uma vida egoísta, centrada nos nossos interesses, nos nossos desejos. Ó Deus, mas nos ensina sobre o teu olhar coletivo, que considera sempre o próximo maior do que si mesmo. Ó Deus, nos ensina, nos tira, Pai, da zona de egoísmo, da zona de conforto, da passividade, da indiferença diante das necessidades da igreja. Ó Deus, mas abra os nossos olhos, nos leva, Pai, a esse nível de amadurecimento. Não queremos ser, Pai, cristãos egoístas, ó Deus, porque isso nem faz sentido, Pai, sermos cristãos egoístas, seguirmos um mestre que se entregou até a morte, e morte de cruz, e assumirmos, Pai, uma vida que exija menos do que isso. Ó Deus, nós queremos nos entregar, queremos amar uns aos outros, queremos trabalhar, servir os nossos irmãos. Tudo que nós fazemos, Pai, que toque a vida de outras pessoas, tudo que nós temos, Pai, que esteja à disposição do Senhor, que esteja à disposição do Teu reino, para servir outras pessoas. Ó Pai, nas palavras de Martinho Lutero, Pai, que disse que o nosso serviço são como máscaras do Senhor. Ó Deus, usa a nossa vida para servir as outras pessoas, usa a nossa vida, Pai, se o Senhor estiver precisando alimentar alguém, usa nossas dispensas, Pai. Se o Senhor estiver precisando de dinheiro para abençoar a vida de alguém, usa as nossas finanças. Se o Senhor estiver precisando de braços para abraçar alguém, usa os nossos braços. Se o Senhor estiver precisando de uma boca para falar na vida de alguém, usa a nossa boca. Se o Senhor estiver precisando de casa para dar abrigo a alguém, usa as nossas casas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós queremos dar esse passo. Não queremos, Pai, ser uma igreja medíocre. Não queremos, Pai, ser filhos egoístas. Não queremos ser como o filho da parábola do filho pródigo, que ficou, mas não reconhece que tem acesso a tudo que é do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos o Teu amor, reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós, e nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta diante desse amor, em servir, em amar, em entregar, porque primeiro o Senhor se entregou por nós. Aleluia! Amém, irmãos? Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Procure formas de servir as pessoas. Amém? Curva sua cabeça, estenda sua mão. Ó Deus, despeço os meus irmãos em paz, que eles possam voltar para suas casas, Pai, em segurança, da mesma forma que eles chegaram aqui. Dê uma semana incrível a cada um deles, Pai. Dê estratégias, Pai, de como eles podem fazer para servir e para praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos.